Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. No último fim de semana do Carnaval, o litoral norte de São Paulo registrou a maior chuva da história do país, na madrugada do domingo, dia 19. Em 24 horas, choveu quase 700 milímetros. Chuvas também provocaram transtorno nos últimos dias no Rio de Janeiro, com enchentes, e em Mauá, no ABC Paulista, com deslizamentos. E em Balneário Camboriú, Santa Catarina, com enchentes e avanço do mar. Por outro lado, cidades do Rio Grande do Sul enfrentam estiagem prolongada. Esses eventos climáticos serão cada vez mais frequentes no Brasil? No programa de hoje, vamos repercutir essa questão e analisar as ações do presidente Lula e de sua equipe ministerial, nesses quase 2 meses de governo. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vetou o projeto de lei de autoria do deputado Paulo Fiorilo, do PT, para proibir o uso de intervenções hostis nos espaços livres de uso público urbano no estado, a chamada também Lei Padre Júlio Lancelotti. Na cidade de São Paulo, uma ação movida pelo padre Júlio Lancelotti e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, barrou medida da prefeitura que estava removendo barracas da população em situação de rua. O Revista desta semana vai repercutir essa questão e analisar um artigo da jornalista Cristina Serra, publicado essa semana na Folha de São Paulo com o título Uma Carta para Militares Golpistas. Com o enredo Invisíveis, até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país, a escola de samba Camisa Verde e Branco desfilou no Sambódromo de São Paulo e conquistou acesso ao grupo especial. Movimentos sociais como o MST e o trabalho do padre Júlio Lancelotti foram abordados pela agremiação durante o desfile no ANB. O programa de hoje destaca essa história contada na passarela do samba em São Paulo e também a taxa básica de juros no país, a Selic de 13,75% ao ano. Tem explicação para essa taxa de juros aqui no Brasil? Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT. No fim de semana do Carnaval, o litoral norte de São Paulo registrou a maior chuva da história do país na madrugada de domingo, dia 19. Em 24 horas, choveu quase 700 milímetros. Chuvas também provocaram transtorno nos últimos dias no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, com enchentes e o avanço do mar. Por outro lado, cidades no Rio Grande do Sul enfrentam estiagem prolongada. Esses eventos climáticos serão cada vez mais frequentes aqui no Brasil? Para falar com a gente sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Nilton Tato, que é deputado federal e coordenador da Frente Ambientalista. Deputado Nilton Tato, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Olá, Cosmo. Olá, Ana Rosa. Prazer enorme estar de volta aqui com a TVT. Prazer é nosso, deputado. Deputado, esta semana a imprensa toda aqui no Brasil, e alguma parte dela também no mundo, repercutiu muito a questão da tragédia com as fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Deputado, esses eventos climáticos extremos vêm acontecendo já de um certo tempo no Brasil. A minha pergunta no primeiro momento, como a população brasileira vai se adequar a tudo isso e mais, esses eventos, por conta das mudanças climáticas, eles serão agora, vão fazer parte do cotidiano da vida dos brasileiros? Cosmo, primeiro quero aqui expressar minha solidariedade a todas as vítimas, né, desse desastre que a gente assistiu aí. Nós vamos sim verificar com mais frequência esses grandes desastres, seja essas chuvas intensas, como a gente já vem assistindo nos últimos anos, com mais frequência, como também as secas mais prolongadas. Agora mesmo nós estamos com 3 anos de seca intensa no Rio Grande do Sul, mas é só lembrar aqui que também, há 3 anos atrás, nós tivemos aqui no interior de São Paulo também uma seca muito grande.
E, evidentemente, que nós precisamos ter medidas de mitigação, tá? Que é um pouco isso que está sendo retomado no Brasil, né, com a eleição do presidente Lula. E a mitigação tem a ver com você diminuir aquilo que provoca as mudanças climáticas e que, por consequência, traz esses eventos, né, catastróficos, tá? E que atinge os mais vulneráveis, os mais pobres no campo e na cidade, tá? Então, o que é que nós precisamos fazer para mitigar? É fazer a nossa lição de casa de diminuir as emissões de gás de efeito estufa. E que, no caso do Brasil, boa parte, mais de 50% da nossa responsabilidade de emissões de gás de efeito estufa está relacionado ao desmatamento, tá? Por isso, nós precisamos louvar a atitude do presidente Lula de estar reconstruindo as instituições públicas, IBAMA, ICMBio, né, o INCRA, tá? Recompondo o papel da Polícia Federal, das próprias Forças Armadas, no apoio, inclusive, para ajudar a combater o crime que provoca desmatamento, provoca poluição, né, e conflitos, inclusive, com povos indígenas, quilombolas e extrativistas, comunidades. Então, isso é um papel para mitigar. Como também, evidentemente, nós precisamos repensar todas as cadeias produtivas para gerar empregos justos, mas que emitam menos gás de efeito estufa. A outra coisa que nós precisamos fazer é ter uma política séria de adaptação. Adaptação implica em você prevenir, né, no sentido de que não tenha os impactos, não tenha perdas de vida, tá? Quando vem esses eventos que nós não temos mais como segurar esses eventos. Eles vão acontecer com muita frequência. Então, nós precisamos ter, por exemplo, política de moradia para os milhões de brasileiros que moram em áreas de risco, que quando acontece isso que nós estamos assistindo agora no litoral norte, tá? Perde vidas. Tá? Então, nós precisamos ter política, por exemplo, de moradia, política de infraestrutura. Tá? Nós precisamos enfrentar, por exemplo, no caso, por exemplo, do litoral norte de São Paulo, mas isso vale para outros lugares. Tá? Enfrentar, por exemplo, a especulação imobiliária, tá? Para fazer com que se construa moradia em lugar que sejam apropriados e que tenha infraestrutura, equipamentos, para não acontecer aquilo que a gente assistiu lá e que também aqui, se a gente pegar aqui na região metropolitana de São Paulo, acontece em todo momento. Então, o que nós precisamos ter clareza? Não é possível enfrentar a crise climática sem enfrentar a desigualdade no mesmo patamar. Nós não vamos encontrar uma solução, tá, sem colocar esses dois problemas graves, tá, em especial num país como o Brasil, que é um dos mais desiguais. Tá? Então, é esse tipo de medida nós precisamos fazer do ponto de vista estratégico permanente, tá, para fazer esse enfrentamento. Outra coisa, evidentemente, é organizar o poder público, organizar o Estado para, nesses momentos, você ter sistemas de alerta, ter mecanismos de socorro imediato, tá? Para não ficar batendo cabeça, né, em todo momento, e aí você não socorrer as vítimas, né, da forma como precisa ser socorrida. Eu falo do ponto de vista material, do ponto de vista de apoio, né, inclusive de solidariedade, de estar junto, né? E é isso que a gente precisa louvar, inclusive, a atitude do próprio presidente Lula, que chegou no local e chamou a responsabilidade, né, de todos os entes federativos, tanto do governo do Estado como também do governo municipal, e convocando, evidentemente, toda a sociedade para a solidariedade. Então, são ações emergenciais, como a que a gente assistiu, que precisa nos organizar o Estado para poder, né, enfrentar os momentos difíceis quando acontece esses extremos, mas nós precisamos dar sequência
como uma política permanente o enfrentamento das catástrofes que vão vir com mais frequência como consequência das mudanças climáticas. Deputado, o senhor fez um panorama aí tanto de prevenção a esses casos, como o senhor colocou, da emissão de gases, que é um dos aspectos que levam a esses tipos de desastres ambientais acontecerem aqui no nosso país, mas também falou sobre o enfrentamento da ocorrência. E como já foi bem colocado, a ocorrência será cada vez mais com prazos menores, né, por conta das mudanças climáticas que a gente passa. O senhor também mencionou a questão de quem são os mais atingidos, né, que são as pessoas empobrecidas, que são ali moradoras muitas vezes de encostas, não por uma escolha, mas por uma necessidade ou por falta de escolha, né? Diversos ativistas colocam essa condição e essa falta de política pública que o senhor colocou como um racismo ambiental, né? Racismo ambiental em que sentido? Que as pessoas pobres, pretas, já marginalizadas da sociedade, enfrentam este problema das crises ambientais muito mais fortemente do que uma população rica, abastada. Neste caso, cabe enfrentamento a esse racismo também? Como é que a sociedade pode se articular no sentido a isso? Ana Rosa, a sociedade precisa ter consciência que a maioria dos pobres no Brasil, eu estou falando com consequência desde quando acabou a escravidão, tá, oficialmente, né, preciso entender que os negros não foram incorporados no processo como mão de obra, tá? Tanto é que vieram os imigrantes. Foram abandonados, então não tiveram terras e não tiveram trabalho. Então nós precisamos entender que essa coisa do racismo estrutural é histórica e que produziu essa sociedade desigual. Por isso que a maioria dos mais pobres são os negros. E permanece essa estrutura. Essa estrutura, por isso que está falado também do racismo estrutural. Com os adventos das mudanças climáticas, tá? E como a gente disse, acaba atingindo os mais vulneráveis, porque são os mais pobres, e aí a maioria negros, por causa de uma falta de política pública, e vamos pegar aqui o exemplo da falta de política de moradia, que são obrigados a construir as suas casas e morar em lugares sensíveis do ponto de vista ambiental. Então, quando vem essa catástrofe, são eles que vão ser atingidos no primeiro momento. Então, por isso que se chama também de racismo ambiental, tá? Porque as consequências, né, dos desastres ambientais provocados pelas mudanças climáticas vão atingir os mais pobres, que na sua maioria são os negros. Então, quando eu falo que a gente precisa enfrentar, no mesmo pé de igualdade, a desigualdade e a crise climática, tá? Porque a gente não resolve a crise, o enfrentamento da crise climática, se a gente não enfrentar também o enfrentamento da desigualdade. Como também não é possível enfrentar a desigualdade se a gente não incorporar também a agenda ambiental no primeiro plano, da mesma forma. Porque nós não vamos, se a gente colocar simplesmente... Eu vou dar um exemplo aqui do que pode acontecer e que é um risco no caso do litoral norte de São Paulo. Estava conversando ontem, inclusive, no Ministério do Meio Ambiente, porque há uma articulação em toda a região do movimento ambientalista e de povos e comunidades tradicionais, através do fórum, né, que tem no litoral norte, de que lá tem uma pressão do setor imobiliário e que pressiona os agentes públicos, eu estou falando a prefeitura e os vereadores, para mudar a legislação municipal e construir prédios altos naquela região, tá? Os arranha-céus, tá? Que não condiz do ponto de vista ambiental. Tá? Então, vamos lá. Tá? E com isso, para construir prédios altos, para quê? Para vender para turistas, mantendo, por exemplo, a população pobre, e a maioria negros, nas encostas.
tá? Ali agora, o presidente Lula veio e anunciou, então, recurso para a construção de moradia para quem precisa. Se a gente não tomar cuidado, tanto a prefeitura como os vereadores desses municípios, tá? E os setores econômicos, em especial da área de imobiliária, vão pressionar para mudar a legislação e permitir construções que não são adequadas com aquela região. E em lugares que não são adequados, que é o que eles estão fazendo, querendo pressionar para mudar a legislação. Usando a emergência deste momento, entendeu? Para mudar a legislação, não para enfrentar depois os desafios que a gente tem do ponto de vista daquilo que nós precisamos nos organizar e estruturar para futuros e prováveis outros eventos climáticos que a gente vai ter com mais frequência. Então, é isso que nós precisamos fazer. Como é que a gente incorpora na busca de soluções permanentes, estruturantes, dialogando com a população, dialogando com a ciência, para que a gente não cometa erros, tá? Num momento como esse, que pode levar, inclusive, a cometer erro buscando solução nesse momento. Então, vocês devem ter acompanhado também pela imprensa. O próprio prefeito de São Sebastião, né, disse que ele tinha um projeto de moradia para um lugar, para um terreno adequado, só que era próximo de um condomínio de luxo, tá? Que os moradores daquele condomínio se organizaram, pressionaram a prefeitura e não deixou construir moradias populares num lugar adequado, num lugar que tinha próximo de infraestrutura, tá? Provavelmente, muitos daqueles que morreram, tá, poderiam estar morando nesse lugar e estar convivendo com a gente. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos ter consciência. Enfrentar a desigualdade e enfrentar a crise climática no mesmo patamar, tá? Para a gente não correr risco. Quer dizer, as pessoas colocam a sua individualidade em primeiro lugar, o cuidado com o seu patrimônio em primeiro lugar, do que a vida das pessoas, né? Do que aquilo que é o nosso sentimento de responsabilidade de convívio da sociedade como um todo, com toda a comunidade. Então, isso é evidentemente que nós precisamos ter. Evidente, o poder público direcionando, que é isso que o Lula está fazendo, e está fazendo ali, quando a gente viu esse gesto dele, de sair do descanso, de 2, 3 dias de descanso, sair para ir lá visitar as pessoas e chamar, entendeu, o prefeito e chamar o governador, né? Esse simbolismo, ele precisa refletir na própria consciência da sociedade de que nós precisamos ter consciência do papel que nós temos, inclusive para cobrar das autoridades que tenham ação permanente para o enfrentamento e fazer as adaptações necessárias para enfrentar a crise climática. Sempre, eu digo aqui, sempre levando em conta que não enfrenta a crise climática se não colocar no mesmo patamar e o entendimento de que tem um racismo ambiental, entendeu? Que os mais vulneráveis, aqueles que morrem, entendeu? Quando vem esses eventos climáticos, são os mais pobres e, na sua maioria, negros. A mesma coisa, as pessoas podem falar, mas é só quando acontece esse tipo de evento que aconteceu no litoral norte? Não. Vai verificar quem são aqueles que mais sofrem no campo quando você tem uma seca prolongada. Também são os mais pobres, na sua maioria, os negros. Perfeito, deputado. Conversamos com o Newton Tato, que é deputado federal e coordenador da Frente Ambientalista. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua colaboração nesse tema tão importante e tão urgente que a gente tem para ampliar na nossa sociedade hoje. Obrigado pela oportunidade, grande abraço para você, Ana Rosa, para você, Cosmo. É um prazer sempre estar aqui com a TVT. Tá? E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e discutido com profundidade, entendeu? A crise climática, porque senão daqui a pouco vem o sol, seca tudo lá e aí as pessoas esquecem, depois a gente só lembra quando vem o próximo evento que vai vir com mais frequência. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Abraço, deputado. Até a próxima. Um artigo da jornalista Cristina Serra, publicado esta semana na Folha de São Paulo, com o título Uma Carta para Militares Golpistas, gerou muita discussão e continua repercutindo.
Para falar com a gente sobre esse artigo e analisar o que gerou tanta discussão em torno do texto, o Revista Brasil TVT conversa agora com a autora do artigo, a jornalista Cristina Serra. Cristina Serra, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Oi, Cosmo, Ana Rosa, pessoal aqui que segue a TVT. Obrigada pelo convite, mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Cristina, vamos analisar o burburinho que esse artigo gerou aí, do artigo publicado na Folha de São Paulo. Por que gerou tanta inquietação esse artigo, Cristina? Olha, Cosmo, toda vez que eu escrevo sobre o golpismo, especialmente o golpismo dos militares, de um setor das Forças Armadas, evidentemente, porque é um setor que é golpista, são artigos que geram muita repercussão. Esse gerou, né, como esperado pelo assunto, enfim, não é que eu me dedique a esse tema por ele ser polêmico, é porque é um tema necessário. A gente precisa discutir isso no Brasil, né, essa visão persistente em setores das Forças Armadas de que os militares teriam um suposto poder moderador sobre os poderes civis. Isso é uma deturpação da Constituição, isso é uma distorção e isso precisa ser discutido. Por isso que eu sempre volto a esse tema, uma vez ou outra, porque eu acho que esse é um trabalho ainda de longo prazo a ser feito. Esse artigo, particularmente, talvez tenha gerado um pouco mais de burburinho, como você falou, porque eu trago a essa reflexão a história, a biografia do brigadeiro Rui Moreira Lima, que é um herói das Forças Armadas no Brasil e que se destacou pelo seu apego ao legalismo, à legalidade, melhor dizendo, né? Ele foi um militar legalista ao longo de toda a sua trajetória, que é bastante longa, né? Porque ele é um dos fundadores da aeronáutica no Brasil, portanto, ele teve atuação na Segunda Guerra, quando voltou ao Brasil no governo JK, quando aconteceram tentativas de golpe contra o Juscelino Kubitschek, o brigadeiro atuou fortemente em favor da legalidade, né, impedindo uma dessas insurreições golpistas, e depois, em 64, também atuou nesse sentido contra o golpismo, que, infelizmente, como todos sabemos, foi o vencedor naquele momento. E aí eu lembro, então, porque isso está na biografia do brigadeiro Rui Moreira Lima, uma carta que o pai dele, que era um juiz no interior do Maranhão, Bento Moreira Lima, mandou para ele quando ele entrou na Academia Militar. E é uma carta de 1939, em que o pai dele alerta para essa importância de se respeitar a legalidade. Então, você veja como é um debate antigo no Brasil, que vai e vem, né, e que nós precisamos enfrentar. E, Cristina, toda essa polêmica foi criada dessa possibilidade, né, em teoria, que os golpistas usam de que as Forças Armadas teriam ali um poder moderador a partir de uma leitura equivocada do artigo 142 da Constituição, que versa, na verdade, sobre o funcionamento das Forças Armadas, né? Não coloca como um poder à parte, né? Isso ficou claro em 2020, por exemplo, quando esse burburinho dos golpistas e dos apoiadores de Jair Bolsonaro já atiçavam essa discussão, né? Inclusive a Câmara ter que se posicionar, de fazer um posicionamento formal dizendo, olha, não há esse tipo de... E, inclusive, não há como se fazer esse tipo de interpretação deste artigo. A Constituição é muito clara, é sobre como tem que funcionar as Forças Armadas. Mas, 2 anos se passaram, 3 anos agora quase, e os golpistas insistem em fazer essa analogia, né, essa má interpretação aí do artigo. E da onde vem? É uma ação de má fé? Da onde vem isso e por que insistem em fazer esse tipo de ação? Ana Rosa, eu digo que isso é um delírio, né? Só realmente uma mente delirante para ver no artigo 142 que ali está inserido de alguma forma
está inserida essa atribuição, esse poder moderador. Né? Mas vamos lá, porque esse é um debate muito importante, porque essa história do artigo 142, ela se entranhou, essa discussão está de tal forma entranhada em setores de extrema-direita da sociedade brasileira, que é um trabalho a ser feito, de explicar, olha, o artigo 142 não afirma isso. Agora, vamos lá, por que, digamos assim, de uma maneira, como você disse, de má fé, né? Há quem interprete, digamos assim, dessa forma, e não são só militares, há setores civis que fazem essa interpretação, inclusive juristas, né, que torcem o texto constitucional para encaixar esta interpretação. De fato, na Constituinte, em 1988, que resultou na Constituição de 88, esse foi um ponto muito sensível. Houve muito debate para se chegar a esse texto que está lá, no artigo 142. Inclusive, o ministro do Exército, na época, Leônidas Pires Gonçalves, exerceu pressão, né, para que para que o texto resultasse, digamos assim, numa espécie de consenso, né, entre setores progressistas da Constituinte e setores de direita. E foi o que aconteceu. O resultado de muita negociação, né, foi o artigo 142. Talvez, naquele momento da Constituinte, talvez os setores progressistas quisessem um texto até mais explícito, né, mais avançado, mas, enfim, você tem que entender o contexto, e foi isso que resultou. Um texto acordado, de consenso entre as forças presentes na Constituinte e disputando, claro, o texto da Constituinte. Então, seja como for, este artigo, o 142, né, como você disse, ele define o funcionamento das Forças Armadas. Não há nenhuma palavra que você possa pensar dali para dizer: ah, não, olha, aqui nas entrelinhas está que as Forças Armadas podem exercer um papel de moderação para equilibrar os três poderes, para se colocar acima, atrás ou ao lado desses três poderes. Não há. O que há é má-fé, desonestidade intelectual para pegar o artigo 142, torcer e, de alguma forma, enquadrá-lo em alguma intenção golpista. Ali está muito claro que as Forças Armadas só podem agir por determinação de algum dos poderes, dos três poderes civis. Então, aquilo ali, essa interpretação do tal poder moderador, né, é um delírio golpista. Isso precisa ficar muito claro, e eu não vejo, sinceramente, necessidade de se mudar o artigo 142. Ele tem servido muito bem ao país desde que a Constituição foi aprovada. Ele só agora, com esse advento do extremismo de direita no Brasil, é que esse debate, né, dessa forma distorcida, apareceu. Eu, particularmente, acho que tentar mudar o artigo 142 é um gasto de energia, de capital político desnecessário no momento em que o novo governo, o presidente Lula e seu ministério, tem que dar respostas rápidas e urgentes para a situação econômica do país. Né? Me parece que, se a gente precisa concentrar o foco da atuação do governo em algum setor, sem dúvida é a economia. Essa questão dos militares, qualquer discussão só vai servir para mexer no vespeiro, né, atiçar esses setores extremados das Forças Armadas, levar uma disputa de narrativas, né, para usar a palavra da moda, que não vai agregar nada para a sociedade brasileira nesse momento. Esse é meu ponto de vista. Cristina, você trouxe na tua intervenção aí essa questão do exemplo do brigadeiro Rui Moreira Lima, que era um legalista. A gente viveu anos no regime ditatorial, no regime da ditadura militar, onde os direitos civis, a gente não tinha direito praticamente, foram suprimidos. Por que ainda é tão difícil a formação de novos militares, de entender o papel do Estado democrático de direito, de uma sociedade livre e separar os poderes de militares e do poder civil? Por que ainda
As escolas militares não estão preparadas, ainda é resquício da ditadura. Por que a gente já não avançou nessa questão, Cristina? Eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, chave, né? Precisa mudar a formação dos nossos militares nas academias. Inclusive, tem vários especialistas que trazem propostas nesse sentido. Inclusive, eu falo sobre isso no artigo exatamente porque eu tenho conversado muito com esses estudiosos sobre o assunto, né? A formação hoje nas academias das Forças Armadas, das três forças, e nas academias das polícias militares, é muito importante também, né? É neste sentido de que o golpe de 64 foi uma revolução, foi um movimento democrático para impedir o que seria uma tentativa do governo Jango de instaurar uma república sindicalista, um governo comunista. Quer dizer, tem toda uma fantasia delirante, novamente, delirante, sobre o que foi o golpe de 64. Então, as academias precisam entender e mostrar, né, para os militares que estão em formação, né, que aquilo ali o golpe de 64 foi um movimento de ruptura institucional, de ruptura da legalidade. O nome disso é golpe. Tem gente que não gosta de usar, que acha o nome forte, né? Eu, particularmente, não vejo, acho que é um nome que sintetiza muito bem, né? Ruptura institucional, sim, um golpe provoca exatamente isso. Você muda a conformação das instituições naquele momento, né? Interfere, acaba, como você disse, né, com direitos, né? A ditadura de 21 anos no Brasil teve várias etapas, ela não aconteceu só em 64, tem em 68 um aprofundamento radical dessa ruptura institucional que amordaçou as instituições e a sociedade brasileira como um todo. Isso precisa ser mostrado, entendido, debatido, e a formação dos militares brasileiros precisa se voltar para a defesa, para o inimigo externo. O Brasil não participa de guerras, mas o Brasil, como qualquer outro país, precisa estar preparado para defender, inclusive, né, o nosso patrimônio natural, nosso patrimônio mineral, né? Precisa estar preparado e equipado, precisa entender a geopolítica desse mundo que está mudando a todo momento. A guerra da Ucrânia, seja qual for o resultado dela, vai redefinir a geopolítica mundial. Nossos militares têm que estudar isso, têm que se voltar, digamos assim, para o inimigo externo, né, usando aí uma expressão simples para simplificar o debate, né, e deixar de ver a população brasileira, e sobretudo a população pobre e negra, como o inimigo interno. E aí eu toco num ponto das polícias militares, que são formadas para combater este inimigo interno. O povo brasileiro não pode ser visto como inimigo. O povo brasileiro tem que ser respeitado. Então, esse é um problema, eu acho que central da sociedade brasileira. Esse é um debate que a gente tem que levar para a sociedade, né? A formação dos militares é importante demais para ser restrita apenas aos militares. Isso tem que ser discutido pela sociedade civil, né, que, afinal de contas, é quem sustenta essa estrutura, é quem banca essa estrutura, né, e nós precisamos ainda levar para essa sociedade, para essa formação dos militares, o debate da legalidade, da democracia e do respeito aos direitos humanos, o debate da cidadania. Né? Então, é uma coisa bastante complexa, né? Não é uma mudança que você faça num governo apenas, acho que esse governo tem 4 anos para mudar muita coisa, mas é um debate que precisa começar para ter um resultado, digamos, se não de curto prazo, que seria o ideal, mas pelo menos de médio prazo, e que seja um resultado consistente, consolidado para as futuras gerações de militares. E é óbvio, para encerrar esse ponto, que esse debate precisa ser feito, como eu disse, com a sociedade civil, mas, claro, com a concordância e a participação ativa das Forças Armadas. Né? A gente não pode ter a ilusão de que, com os nossos pontos de vista, a gente vai, né, de fora, né, nós que estamos de fora das academias, que a gente vai conseguir impor qualquer coisa. Mas a gente precisa atrair os dirigentes militares para esse debate e para essa nova formação dos nossos militares.
E aí, Cristina, nessa formação você faz uma indicação de que essa história de Rui Moreira devia ser uma biografia, uma bibliografia da formação militar, e é algo muito interessante que eu vejo no seu artigo, que é a repetição da história, né? No trecho que você destaca do pai dele, o Bento Moreira, que é juiz, como você já apresentou, ele fala de uma loucura coletiva, né, que ele devia estar usando naquele momento também pré-Vargas, né, pré-ditadura de Vargas, um pouco. Ele usa esse termo da loucura coletiva. E aí eu me ative a esse termo, por quê? Porque parece que novamente nós estamos vivendo uma loucura parcialmente coletiva, né? Acho que não é generalizada na nossa sociedade, mas temos aí um coletivo delirante. E a história, ela nos faz pensar, ela tem que nos fazer, esse é o papel dela, inclusive, estudar a história, da gente não repetir os nossos erros. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco desse paralelo que você encontrou da loucura daquele momento para o momento de hoje. Ana, eu fiquei impressionada quando eu li a biografia do Rui Moreira Lima com essa carta do pai dele, que está na íntegra. Na coluna eu destaquei esse trecho exatamente que você menciona. Eu fiquei impressionada quando eu li, mas enfim, a carta está na íntegra no livro. Eu recomendo muito, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, que as pessoas leiam a biografia do Brigadeiro Rui Moreira Lima. É um livro que em vários momentos emociona muito ver a atuação firme dele, sobretudo após 64, as perseguições que ele sofreu. Ele chegou a ser preso, não foi torturado, a não ser a tortura psicológica, claro. Ele teve o seu brevet de piloto cassado pelos militares em 64, de tal forma que ele não pôde exercer a profissão nem na aviação comercial, na aviação civil. Ele foi perseguido de tal forma que tiraram dele não só a patente militar, que ele recuperou anos depois, né, com a democracia, mas tiraram a profissão que ele mais amava. E o Brigadeiro Rui Moreira Lima foi um herói da Segunda Guerra Mundial, combateu os fascistas na Itália, ele cumpriu 94 missões de combate aéreo, missões de altíssimo risco. É uma grande história, é um grande personagem. Assim, estou aqui arrepiada lembrando o livro. O livro se chama Adelphi. Adelphi é uma saudação entre os pilotos. Eu recomendo muito esse livro. Mas voltando à sua pergunta, eu me empolguei aqui. Porque realmente é um livro muito bom. É muito importante para a gente conhecer, né, a história do Brasil, a história de uma certa parte, inclusive, das Forças Armadas. Quando eu li a carta no livro, a carta do pai dele, eu fiquei assombrada com a semelhança entre aquele momento que ele mencionava e esse momento que a gente viveu agora, até recentemente, de loucura coletiva, né, com esses setores golpistas no Brasil. O juiz Bento Moreira Lima já era um homem vivido àquela altura e já tinha visto, né, o começo do século XX no Brasil é cheio de golpes, tentativas de golpes, portanto era um homem vivido, conhecia, digamos assim, essa instabilidade institucional brasileira. E aí ele faz esse alerta ao filho, né, que o filho sempre estivesse ao lado da legalidade. Eu acho que esse é um aprendizado fundamental para a gente ainda hoje, porque a gente, infelizmente, a gente vê esses ciclos, né, se repetindo. Quando a gente acha que a democracia está consolidada no Brasil, a gente vê que ela ainda não está. Então, o aprendizado democrático, o aprendizado da legalidade, o aprendizado institucional, né, são lições que a gente tem que trazer para o Brasil neste momento, porque é um momento de reconstrução muito importante, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, eu quis trazer no artigo essa lição de 80 anos atrás. Olha como esse debate é antigo e importante. De 80 anos atrás, dessa carta, né, de um pai para um filho, porque naquele momento sobretudo, não é a carta de um juiz para um militar, é a carta de um pai para um filho que vai seguir a carreira militar, né, alertando para a importância que o poder que é você ter arma na mão, e como isso é uma responsabilidade muito grande que deve ser usada para proteger a sociedade, para proteger o povo, né?
e não o contrário. Eu acho que é uma grande lição que o Bento Moreira Lima deixou para o filho e que o brigadeiro Rui Moreira Lima, né, aplicou ao longo de toda a sua vida e nos deixa essa grande lição histórica, né, essa grande lição de apego à democracia e à legalidade para todos nós. E temos que aprender com isso, né? Com certeza. Conversamos com a jornalista e colunista da Folha de São Paulo, Cristina Serra. Muitíssimo obrigada mais uma vez por participar conosco aqui hoje, Cristina. Obrigada, Ana, Cosmo, sempre um prazer e obrigada a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Abraço. E a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Em quase 2 meses de governo, as ações e realizações do presidente Lula e sua equipe ministerial estão dentro do esperado ou não correspondem às expectativas? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Eleonora de Lucena, jornalista e editora do site Tutameia. Eleonora, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cosmo, muito obrigada, Ana Rosa, é sempre um prazer estar aqui com vocês, muito bom poder conversar sobre política e Brasil aqui na TVT. É verdade. Eleonora, vamos falar desses quase 2 meses de governo do presidente Lula e sua equipe ministerial? O que a gente pode falar? Muito vem se falando dessa agenda positiva do governo do presidente Lula e ações que vêm repercutindo aí na grande mídia. Eu queria te ouvir. Esses quase 2 meses de governo, tua avaliação, o que o presidente está acertando, não está acertando, está dentro das expectativas? Eu acho que o governo está basicamente acertando. Tem alguns pontos que eu acho que, enfim, poderiam ser diferentes, a gente pode falar sobre isso, mas basicamente eu acho que o presidente traz para a cena política, para a administração pública, para o Estado brasileiro, uma ação, né, que a gente não viu desde o golpe contra a presidenta Dilma. Então, o Estado está de volta, presente em momentos críticos, a gente viu, aí, tanto no caso Yanomami, como agora no caso enfim, do desastre, ainda que tenha sido um desastre já previsto, né, por muita gente, mas essas ações de solidariedade, de apoio, de ação do Estado, acho que são muito importantes, mostram, né, uma atuação, de fato, para o coletivo, e algumas medidas que a gente pode conversar, lembrando que nesses quase 2 meses que você fala, quer dizer, o governo passou por uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, enfrentou uma crise militar, né, tem toda essa discussão sobre a política de juros e controle da inflação com o Banco Central. Então, o governo está, digamos, atuando num ambiente, né, de bastante conflito, de confronto, e eu acho que tem se saído bem, tem atuado, já tinha sido definida a questão da Bolsa Família, mas eu acho que ele está atuando, ele está atuando também na área do ambiente, enfim, está lançando promessas ainda, né, da valorização do salário mínimo, que eu acho que foi um pilar, né, das gestões anteriores do PT, e que, de novo, deve ser um motor aí um dos motores, digamos, para o desenvolvimento. Talvez o salário mínimo pudesse ter sido aumentado já antes, mas está anunciado para maio. Tem a questão da tabela do imposto de renda. Então, são ações no sentido de fortalecer o público, digamos, né, e que enfrentam hostilidade, né, enfrentam campanhas contra, a gente está vendo isso. Então, são ações positivas do conjunto. Acho que tem pontos que talvez... aliás, um ponto positivo, acho que precisa ser ressaltado, é a atuação do Brasil na esfera internacional, especialmente, né, nas reuniões que aconteceram na Argentina, depois na viagem do Uruguai, de fortalecimento da América do Sul, da CELAC, dos países aqui do sul do mundo. Então, acho que são atuações importantes, e até por conta dessas atuações importantes é que surpreende a decisão tomada agora nessa semana do governo Lula na ONU,
que surpreendeu muita gente e que vai no sentido contrário. Eu acho que esse é um ponto que não é bom, eu acho que foi um tropeço, como diz o historiador Manuel Domingos Neto, foi um tropeço do Brasil, é uma decisão que se alinha aos Estados Unidos. Eu acho que isso é ruim para o Brasil nesse momento. Enfim, eu acho que esse é um senão, né? E tem outros pontos que eu acho que o governo poderia talvez estar atuando de maneira mais incisiva, mais propositiva, não só reativa, né? Mas apresentando propostas mais abrangentes, digamos assim. Eleonora, no início do mês, você, como um jornalista experiente e aí uma das participantes de um café da manhã, foi convidada a estar em Brasília. Você participou do café da manhã, presidente Lula e colegas da mídia alternativa, progressista do Brasil. Fez pergunta, inclusive, nesse café. Queria te ouvir sobre a participação tua neste café da manhã com o presidente Lula. Qual a tua avaliação desta reunião, deste encontro? Pontos positivos que você possa trazer para a gente, porque algo que a gente não via e não observava nos últimos 4 anos da gestão anterior, sobretudo com respeito à imprensa e aos profissionais da imprensa. Eu acho que é muito positivo. Acho que os governos e o governo Lula precisam estar abertos ao debate público. Acho que é uma iniciativa muito louvável, que espero que se repita, né, que tenha mais desdobramentos em outras entrevistas, não só coletivas. Acho que o governo precisa, né, se comunicar, se expor ao debate público. E aí você toca num ponto da comunicação que eu acho que é outro ponto que o governo poderia reavaliar de uma maneira mais profunda, né, porque em que pese a derrota de Bolsonaro, a gente está vendo que o universo das mentiras continua, né, em produção industrial cotidianamente, né, e é necessário que o governo adote também nessa área da comunicação, ou talvez até principalmente nessa área da comunicação, uma atitude mais incisiva, mais plena, no sentido de levar o debate público, né? O debate público, a gente está vendo já nesse início de governo Lula, fica muito pautado pelos interesses de determinados grupos que querem impor a sua pauta. Basta ver o debate sobre juros, Banco Central, inflação. Hoje, nessa semana mesmo, a gente está vendo os editoriais, né, contra determinadas linhas que o governo defende, e às vezes não se enxerga, né, uma maneira mais coordenada, né, de conjunto no enfrentamento dessa questão. Quer dizer, às vezes parece que não há talvez uma devida preocupação em debater as questões públicas, né, de forma a impor, a discutir as questões essenciais de uma maneira mais integrada, né, não apenas reagindo a notícias aqui e ali. E, Eleonora, falando agora um pouco de políticas sociais, que é aquilo que atinge diretamente o cotidiano, a vida do trabalhador e da trabalhadora, né? É claro que em 2 meses é difícil colocar-se em prática alguma ação, né, a longo prazo, e tudo depende de planejamento, de articulação, inclusive com o Congresso, mas visando esse lado, esse segmento da política pública social. Como você avalia que tem sido o trabalho, inclusive dos ministérios, né, dos direitos humanos, também os ministérios que são ligados à habitação, projetos sociais aí que interferem na vida da população? Eu acho que os anúncios que têm sido feitos são muito positivos, né? Minha Casa Minha Vida, né? A valorização do salário mínimo, como eu falei no início, acho que é essencial para a economia brasileira, né? Vários projetos que estão sendo gestados, a própria reformulação do Bolsa Família vai ao encontro desses objetivos, né? E eu acho que nesse âmbito o governo tem anunciado muita coisa. A gente, claro que há uma expectativa muito grande, né? Em razão dessa terra arrasada, desse liquidificador de moer gente que o governo Bolsonaro fez do Brasil, especialmente dos mais pobres. Então, há uma expectativa de resultados, né? Uma expectativa
de que as ações, por exemplo, de combate à fome apareçam, sejam mais evidentes, né? Que a questão da própria agricultura familiar, eu vejo aqui ali alguns anúncios, isso tudo demora. Claro que tem um tempo, né, de que isso tem que ser feito, maturado, não é de um dia para a noite, mas essas ações precisam estar sendo mais rapidamente implementadas e também divulgadas, né? Eu acho que o governo precisa ter mais iniciativa na divulgação dessas ações que prometem, né, e que precisam apresentar resultados o mais rapidamente possível, porque é preciso enfrentar o fascismo no Brasil ainda, é preciso, né, fazer projetos e fazer ações de forma que as bases sociais do fascismo sejam, enfim, sejam esboroadas, sejam reduzidas o mais rapidamente possível, porque elas estão aí, a gente está vendo, né? Eleonora, te escutando, me vem o período das eleições à mente, onde a defesa da democracia foi um dos elementos que foi protagonista nesse período eleitoral. Não só, acho que há anos que a gente vem falando sobre a defesa da democracia, e esse governo se inicia com uma nova reestruturação entre os três poderes. Acredito de uma nova harmonia, de uma nova conciliação ali de diálogo entre os três poderes. A gente pode avaliar que isso vai se seguir, tanto nessa gestão e também com, enfim, com o Congresso e com o Judiciário? A democracia brasileira, em última análise, o próprio Estado brasileiro depende dessa visão de conjunto, né? O que a gente viu no dia 8 de janeiro foi uma coisa tão dramática, né? Tão selvagem, né? Tão bolsonarista, né? Tão anti-nação, né? Que provocou, acho que reforçou esses laços, né? Entre os três poderes que foram, né, de forma covarde atacados. Acho que essa articulação precisa ser cada vez mais nutrida, né, com a independência entre os poderes, mas é preciso que haja uma preocupação com a sociedade, com o Estado, né, em torno de um projeto, né, de desenvolvimento, de crescimento, de respeito às diferenças. Eu acho que essa articulação, que eu acho que foi reforçada a partir do 8 de janeiro e da sequência do 8 de janeiro, precisa, claro, estar sempre de forma muito mais presente, porque a sociedade brasileira precisa dessa articulação para seguir adiante. Então, conversamos com Eleonora de Lucena, que é jornalista e editora do site Tutameia. É sempre um prazer falar contigo aqui no Revista Brasil TVT. Eleonora. Muito obrigada a vocês, bom trabalho, um abraço para todos. Abraço, Eleonora, até a próxima. A taxa básica de juros do país, a Selic, de 13,75% ao ano, a mais alta do mundo, diga-se de passagem, é um dos assuntos mais comentados e é tema de constantes debates. Tem alguma explicação para uma taxa como essa aqui no Brasil, tão alta? Para falar com a gente sobre essa questão e entender toda essa discussão envolvendo a taxa básica de juros, nós conversamos agora com o André Roncalha, que é professor de Economia da Unifesp e doutor em Economia do Desenvolvimento pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Professor André Roncalha, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês e vamos falar um pouco, né, de economia que tá cada vez mais deixando as pessoas meio, né, perdidas, mas vamos lá tentar explicar por que desses juros tão elevados. Maravilha. E professor, para um leigo, por exemplo, este apresentador que vos fala, que conversa contigo, mas pensando no nosso telespectador aqui da TVT, ouvintes da Rádio Brasil Atual, de forma didática, se o senhor puder, por gentileza, explicar para a gente esta taxa de 13,75% ao ano, a quem interessa, quem perde, os impactos dela, por favor, professor. Tá, então vamos lá. Bom, a gente tem uma taxa de juros que está realmente muito mais alta do que países que têm uma situação parecida com a nossa.
que usam regime de metas de inflação, ou seja, todo ano o Banco Central ele tem que controlar ali, calibrar a taxa de juros, como quem controla realmente ali o botão do volume, né? Seria no rádio, ele vai colocando mais alto ou mais baixo de acordo com a necessidade de a gente chegar na meta. Então ele vai calibrando esse instrumento e quando a inflação, quando ele olha lá para frente, ele vê que as expectativas, que é aquilo que os agentes, empresários estão olhando para o futuro, e eles estão dizendo assim, olha, eu estou achando que a inflação vai ficar mais elevada, então ele vai lá e sobe um pouco a taxa de juros, até que quem está falando para ele quais são as expectativas, diga, olha, tudo bem, eu já estou, como você subiu a taxa de juros, eu já estou diminuindo minha atividade, então lá na frente eu já estou prevendo que a taxa de inflação vai convergir, ela vai gradualmente chegar na meta que foi estabelecida. Então, como o Banco Central só tem esse instrumento, ele acaba sendo muito, que a gente chama, sensível a reações na inflação. Tá? Então, quando a inflação começa a subir, ele tem que subir a taxa de juros para impedir que a inflação ela se dissemine por todos os preços da economia. Aí o porquê que a gente tem uma taxa de juros tão elevada como a que a gente está vendo agora, comparativamente a outros países? Tem vários fatores, tá? Isso é objeto de muita briga e discussão entre economistas. Então o que eu vou colocar aqui são alguns elementos importantes. O primeiro, os principais fatores que estão impulsionando a nossa inflação, eles não têm a ver com o que a gente chama de inflação de demanda, que é quando você tem muito dinheiro correndo atrás de poucos bens. Então tem muito dinheiro, você vai demandando produto, o preço do produto tem que subir para que, né, consiga, vamos dizer, equalizar ou compatibilizar a quantidade de pessoas que está comprando com a quantidade de produtos que está disponível. Então os preços têm que se ajustar. Esse não é o tipo de inflação que a gente está vendo agora. E esse é o tipo de inflação que a taxa de juros consegue segurar. Tá? Então aqui a gente já vê um problema. O Banco Central só tem um instrumento, e o instrumento que ele tem só serve para segurar uma inflação que não está ocorrendo agora. Qual é a inflação que está ocorrendo agora? Ela vem de fatores que a gente não controla. Ou seja, a gente teve uma pandemia que fez com que vários setores da economia global, que a gente dependia para comprar coisa importada, eles simplesmente paralisaram. Então a gente teve uma falta de produtos que fez com que vários dos preços desses produtos subissem, e a gente tem aí desde semicondutores, que são os sensores utilizados em automóveis, a toda a paralisação do transporte marítimo, que fez com que o preço do frete marítimo explodisse. Ele foi ali de cerca de $1.000, $2.000 para $12.000. Tá, a tonelada, tá? Então é muito caro, né, a evolução desse tipo de custo. Então a gente teve elevação de preço de alimentos, elevação de preço de combustíveis, só que esses são o que a gente chama de preços dolarizados, eles são definidos fora aqui do Brasil, fora do Brasil. O que significa? Que é o que a gente chama de choque de custo. Então aumenta o custo, né, porque a gente está falando de combustível, está falando de alimento, são preços que eles são básicos na economia. Então, quando esses preços sobem aqui dentro, o Banco Central só tem lá a manivela dele, que é o juro. Só que ele não consegue segurar estes preços que estão subindo. Então, o que o juro faz? Ele tem que segurar todos os outros preços. Então, para ficar bem claro, imagina que subiu o preço do alimento e isso esmagou o salário do trabalhador. O trabalhador chega na firma e fala assim, olha, eu preciso do reajuste. Aí a firma fala assim, olha, se eu te der reajuste, eu vou ter que subir o preço do produto que eu vendo, porque senão eu quebro. Só que junto com o preço, né, com a pressão por reajuste de salário, veio o aumento da energia elétrica, veio o aumento do preço do combustível, veio o aumento de vários outros custos que essa empresa teve. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que subir o preço dela. Só que ela não trabalha em nenhum desses setores. Aí o Banco Central, quando ele sobe a taxa de juros, ele vai afetar esses setores que não tem nada a ver com a causa original. Então, eu gosto de brincar de maneira sintética que quando sobe o preço da gasolina, é o garçom que perde o emprego, porque o restaurante ele vai ter que diminuir os gastos dele, vai ter que, obrigatoriamente, mandar embora algumas pessoas, vai ter que, né, diminuir a qualidade dos produtos para que ele consiga ali fechar. Então, isso significa o quê? Que o Banco Central, para conseguir segurar a inflação na média, ele tem que subir muito a taxa de juros.
Tá? Aí, para finalizar, tem alguns outros fatores que tornam ainda mais problemáticos, que é o fato de que a nossa, em geral, como a gente organiza a nossa dívida pública, quando você sobe a taxa de juros, ela aumenta muito o gasto que o governo faz com o serviço de juros da dívida. E aí o mercado financeiro olha para isso e fala assim, olha, eu quero que você continue pagando, só que você vai ter que cortar gasto em outros lugares, porque essa conta de serviço de juros, ela não tem teto. Ela tem que vir para mim, eu que faço a gestão desses ativos, essa conta não pode ter teto. Agora as outras, saúde, educação, ciência, cultura, investimento em tecnologia, isso aí vocês vão ter que ver como é que vocês cortam os gastos. E aí quando inicia essa disputa em que o mercado financeiro começa a pressionar o Banco Central com medo do que o governo vai fazer nas suas contas, então o Banco Central também fica mais refratário. Eu estou apenas explicando, tá? Não estou nem analisando criticamente. Ele fica mais refratário a reduzir o juro, porque ele está olhando para o mercado financeiro. E esse tem sido um objeto de crítica intensa da minha parte, dizendo que o Banco Central não poderia olhar apenas para o que o mercado financeiro está fazendo, porque o mercado financeiro é regulado por ele. Então imagina o professor que vai dar aula, né, e na hora da prova ele fica perguntando a opinião dos alunos sobre como ele deve se portar, quando ele que está, na verdade, regulando o comportamento dos alunos. Tá? Só para ficar claro aqui para quem está nos escutando, é uma simplificação, mas é o que o Banco Central faz. Ele vai para os regulados e fala assim, o que vocês estão achando do meu trabalho de controlar a inflação? E é evidente que esse tipo de expectativa que o mercado financeiro oferece para o Banco Central está associado aos interesses dele. Então é como o professor chegar para o aluno e falar assim, a prova está muito difícil, o aluno fala, está muito difícil, professor, está muito, não tem como você, né, cancelar uma questão aqui que eu errei, não tem como me dar uma ajudinha. Isso, obviamente, não faz nenhum sentido do ponto de vista da regulação financeira e da regulação, evidentemente, da taxa de juros, que é um preço muito importante para a economia. Professor, te escutando, a gente chega à conclusão, e é o que acontece, porque o senhor bem colocou, estou apresentando o cenário, não estou, inclusive, fazendo uma análise muito crítica disso. Mas é que quem se beneficia dessa relação da taxa de juros, e aí, inclusive, que a dívida pública, no final de dezembro do ano passado, bateu quase 6 trilhões, né? Se aproximou ali dos 6 trilhões 3 trilhões de reais. É até difícil de falar, professor, porque é uma cifra tão grande que a gente se atrapalha. Mas é o mercado especulativo, é o mercado rentista que ganha com esses juros, né? Então, e aí, por outro lado, o senhor já bem explicou, essa relação de como a população perde, porque tudo fica mais caro, tudo fica mais inacessível. Mas o senhor mencionou, inclusive, a emenda constitucional 95 de teto de gastos, que foi implementada lá no governo Temer, colocada em prática em 2017, que limitava o teto de gastos sociais, principalmente pasta da educação, da habitação, enfim, todas essas que regem a nossa vida cotidiana, durante 20 anos. À época, vários economistas já criticavam, dizendo que era insustentável esse teto de gastos, que isso seria acabar com diversas condições da União trabalhar as pautas sociais, e passado quase 7 anos, de fato é o que a gente está vendo acontecer, várias críticas, e assim, o governo federal se sentindo ali amordaçado, com correntes praticamente, de fazer alguma coisa com esse teto de gastos. Diante disso, há uma cobrança para que haja um novo arcabouço, uma nova âncora fiscal, para que se organize isso e não exista mais o teto de gastos. Queria ouvir o senhor sobre isso e qual seria uma saída viável para que a população não sofresse mais. Tá, então o teto, né, a emenda constitucional 95, primeiro ele foi feito para o sucessor do Temer, porque o Temer, inclusive, antes de votar o teto, ele subiu bastante os gastos. Então, o que ele fez? Ele elevou bastante a base, e a partir da qual seria contado, né, o reajuste desses valores. Então, ele faz uma forte expansão fiscal, né, isso é bom para a popularidade de um presidente que acabou de assumir após um golpe, né, um golpeachment, né, um golpe em cima de uma presidente, né, legitimamente eleita, e ele então faz essa expansão do gasto fiscal, e a partir daí começa a valer. Então, ele sabia que ele não seria constrangido pelo teto. Quem seria constrangido seriam os próximos mandatos, né? Então, o teto ele nasce já
problemático porque ele controla, em essência, de 10 e começa controlando 10% das despesas do governo, e agora em 2022 ele estava controlando só 5% das despesas. Por quê? Todo o restante, ele tem meio que um movimento automático de elevação de gastos, porque está associado ou a salário mínimo, ou está associado, né, a gastos que dependem, por exemplo, de previdência, que tem efeito com base na demografia, tem próprio reajuste de diferentes classes do funcionalismo. Então o gasto ele cresce. Então, o que sobrava para o teto controlar era muito pouco. E é isso que, né, mostrava já desde o início. Eu fui crítico ao teto e várias outras colegas também disseram que ele não se sustentaria. E no primeiro ano de Bolsonaro, já o teto não sustentou, ele foi então driblado. Foi driblado nos 3 anos seguintes do governo Bolsonaro, né, com diferentes nomes de dribles, desde a questão dos precatórios, que surgiu lá foi de 40 para 90 bilhões, até hoje a gente não sabe de onde que vieram esses valores, que são dívidas que o Estado contrai por decisões judiciais. Então o Estado não tem, né, o governo não tem o que fazer, ele tem que pagar isso. E o Paulo Guedes deu um calote de metade dessa dívida. E o mercado financeiro olhou e falou, tudo bem, deu lá uma chacoalhadinha, mas aceitou isso. Depois veio a PEC Kamikaze, né, que era exatamente a expansão de gastos que o governo fez, principalmente para o ano eleitoral, né, e que gerou um baita risco fiscal para a gente agora em 2023, porque, né, esses gastos adicionais eles não tinham qualquer previsão de receita para cobri-los. Então agora o que o governo está tentando fazer é comprar um pouco de credibilidade junto ao mercado por meio da apresentação de um novo marco fiscal que seja crível. Ou seja, que primeiro, não leve ao esmagamento de várias despesas que são fundamentais para o funcionamento da economia, e aqui a gente está falando desde gastos básicos em saúde, educação, ciência, tecnologia, a gente está falando de polícias, a gente está falando de gastos com computadores, supercomputadores de monitoramento da Amazônia, satélites, tudo isso que a gente precisa fazer e gastar para que o governo, né, e a própria sociedade funcione. A gente está falando de bolsas de estudo, tudo isso que tem um custo elevado no futuro se a gente não gastar hoje, e que o governo Bolsonaro literalmente deixou em frangalhos para o governo Lula. Ele deixou em frangalhos a instituição e a estrutura do Estado brasileiro, tornando muito difícil a operação desse governo sem a aprovação da PEC da transição, que na minha visão é a PEC da reestruturação do orçamento. Foi isso que aconteceu no final do ano passado. Qual que é, então, a proposta que está sendo discutida hoje lá no Ministério da Fazenda e deve ser apresentada agora em março para a sociedade? Possivelmente vai ter uma combinação de travas de gasto com determinados gastos que são fixos. Tá? Então a gente vai pegar ali gastos que eles têm que ocorrer obrigatoriamente, você vai colocar ali alguma trava neles, assim que bater essa trava você começa a ter que cortar em algum outro lugar. Tá? E eles não podem crescer a partir daí. E vai ter muito mais flexibilidade no gasto para investimento, que é isso que você levantou, porque os gastos que são constrangidos pelo teto de gastos, que hoje ainda está vigente, apesar de ninguém acreditar nele, são os gastos em investimento. Tá? Então, infraestrutura, a gente tem mais de 15 mil obras, Brasil afora, que estão paradas. E a gente viu agora o desastre que ocorreu aqui em São Paulo, no litoral norte, tem a ver também com falta de investimento nessa área, porque havia a previsão de duplicar Rio Santos e hoje, basicamente, a gente perdeu aquele trecho de toda a rodovia, né, que liga Santos ao Rio de Janeiro. Então, esses vários gastos, eles possivelmente vão ter um orçamento mais flexível, que vão passar por um processo de revisão da qualidade deles, e com isso a gente vai conseguir adequar o que é mais importante, que é a dinâmica destes gastos, com as receitas, ou seja, o governo também está prevendo fazer uma ancoragem, eu não gosto muito desse nome, tá? Mas uma regra de controle do gasto, que também dependa da capacidade de arrecadação, então a gente olha para os dois lados do balanço, né? O teto de gasto olhava só para o gasto, então mesmo que o governo tivesse rios de arrecadação a mais, ele não podia gastar mais. Agora não, possivelmente a gente vai ter algum controle combinado de receita e gasto, conseguiu arrecadar mais, tem um espacinho a mais para gastar. E isso tudo vai ficar dentro de uma trajetória de dívida. Então, falei todo aqui o economês, agora eu vou falar para quem não entende nada disso e quer entender. Pega a conta tua, conta no banco, e quando você fica no vermelho, você entra no cheque especial. Tá? Então, o que a gente está tentando organizar é o seguinte: teu cheque especial ele não pode crescer de maneira muito acelerada.
Então, se o teu cheque especial começa a crescer muito, você está lá com 2 mil de empréstimo, aí o juro come lá 2.200, 2.300, 2.400, o que a gente tem que fazer? Gerar alguma receita, né? Gerar um resultado positivo na conta corrente para pagar pelo menos os juros desse cheque especial, para que a dívida não saia correndo fora do controle, que é onde estão mais de 40% da nossa população. Estão endividadas com próxima da inadimplência, se não inadimplentes, e com uma dificuldade de pagar. Então a gente não pode permitir que essa trajetória do governo fique muito difícil. Não que o governo não vai conseguir pagar, não porque quem emite o dinheiro é ele mesmo, eventualmente se ele precisar pagar, ele pode emitir dinheiro, não tem problema. O problema é que se ele emitir dinheiro, ele corre o risco de perder o controle da inflação e aí ele desarticula a economia inteira. Então, governo e Estado não é uma família. Não é uma família, são coisas muito diferentes. Só estou usando o exemplo do cheque especial para que as pessoas entendam a lógica, né, do controle da dívida pública para que a gente consiga organizar as nossas finanças. Tá? Então é isso que está em jogo e as travas elas têm que garantir que esse cheque especial do governo não fuja do controle. Professor André Roncalha, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho que te fazer uma pergunta, né? E a sua expectativa e avaliação. Antes de viajar para o G20 na Índia, o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet tiveram um almoço com Campos Neto, presidente do Banco Central. Depois, Campos Neto, inclusive, viajou com o ministro Fernando Haddad porque vai ter um encontro de presidentes de bancos centrais do mundo todo. Queria te ouvir, qual a tua avaliação, o que esperar, a importância desse almoço, foi para alinhar possíveis políticas daqui para frente, da política de juros. Queria te ouvir sobre esse almoço, o que a gente pode esperar que vai sair desse almoço. Tá. Bom, eles se encontraram, foi um pouco antes da reunião do Conselho Monetário Nacional, né, o CMN, que estabelece a meta de inflação 3 anos à frente. Né? Então eles discutiram, acho que não chegaram a estabelecer a meta de 2026, mas devem estabelecer em breve. Pelo que eu entendi, o almoço foi muito mais extenso do que a reunião oficial durou menos de meia hora, mas o almoço durou 2 horas. E eu acho que o que houve ali foi a tentativa de apaziguar os ânimos. Eu acho que o Lula fez um trabalho muito importante de popularizar e trazer para prioridade do debate público a questão da taxa de juros, mostrou para o Campos Neto quem é presidente do quê, que ele é o presidente da República, ele tem 60 milhões de votos e o Campos Neto não foi eleito. E ele foi indicado pelo antecessor que nem quis passar a faixa para ele. E o Campos Neto foi flagrado num grupo de ministros do Bolsonaro, sendo que ele não é ministro do Bolsonaro desde abril de 2021. Ou seja, o Campos Neto tinha um telhado de vidro sensacional para o Lula jogar uma pedrinha ali e quebrar. Só que o Lula, obviamente, chamou a discussão, mostrou que tem bala na agulha, e o Fernando Haddad, então, que é, né, o papel do ministro, foi lá e falou, olha, então vamos sentar, vamos negociar, a gente já mostrou as nossas armas, está na hora da gente chegar agora num acordo e fazer a trajetória de apaziguamento, né, para que a gente consiga organizar a economia. Tem gente que ficou irritada com isso, achou que tinha que confrontar, tinha que demitir o Roberto Campos Neto. Eu, particularmente, acho que o Roberto Campos Neto não tem mais condições morais de permanecer no cargo, mas, novamente, eu não sou governo. Então, o Fernando Haddad optou pelo caminho da concertação, pelo caminho, né, de acomodar ali as forças que estão em jogo, e o que eles devem estar fazendo, essa minha leitura, é a seguinte: eu posso forçar o Campos Neto a baixar a taxa de juros, só que a gente sabe que vai ter gritaria na Faria Lima se isso acontecer. E a Faria Lima é muito poderosa. Tá? Eles são os gestores dos ativos, os gestores da riqueza, grande parte da riqueza nacional. Então, você não brinca com esse povo sem ter a capacidade de realmente entregar o que você está falando. E eu acho que ainda o governo não tem essa capacidade, porque ele acabou de lidar com um golpe contra o seu poder em 8 de janeiro, já lidou com 2 tragédias, né, dois desastres naturais de grande porte, com muita comoção nacional, e ele ainda está se constituindo. A gente não pode esquecer que as pessoas estão sendo nomeadas ainda para os cargos. Então não dá para você enfrentar muitas frentes de batalha, né, de uma vez só. E aí eu acho que a postura do Haddad é a seguinte: nós vamos apresentar o que vocês querem, que é o marco fiscal, e a partir daí a gente quer ter o teu compromisso, Roberto Campos Neto, como presidente do Banco Central, de que você vai gradativamente fazer a queda da taxa de juros sem nenhum cavalo de pau, sem dar nenhum salto. Inclusive eu venho falando isso nas minhas colunas, não é para dar cavalo de pau, nada, é só para convergir para uma situação menos calamitosa do ponto de vista financeiro. Note,
a mudança de postura do mercado financeiro com relação às falas do Lula não foi porque o Lula é muito convincente. Não foi por isso. Mas o que aconteceu? Taxas de juros muito elevadas, combinadas com os escândalos fraudulentos da Americanas e do Grupo 3G e de várias outras empresas, geraram um estresse no mercado de crédito. As empresas não estão conseguindo ter crédito, porque a taxa de juros está muito elevada. Quando a taxa de juros está muito elevada, a empresa grande que capta dinheiro no mercado financeiro, ela tem que pagar muito mais, ela não consegue operar, fica com risco de quebrar. E aí, se isso acontece, o drama na economia é muito maior. Então, as cabeças de vários, né, corretoras, gestoras de ativos, já falam, olha, veja bem, a taxa de juros realmente está muito elevada, né, a meta de inflação está muito baixa, não podemos ir por aí, né, uma meta também muito agressiva, não é o que a gente precisa, já mudaram o discurso. Então, eu acho que tem uma combinação de elementos para dizer o seguinte, olha, vamos lá reduzir a taxa de juros, mas a gente vai dar a nossa demonstração de boa-fé antes. Eu acho que é isso que o Haddad e a Tebet estão fazendo. A gente vai apresentar o marco fiscal. Eu não acho que vai ser o marco fiscal que eles querem, tá? Mas vai ser um marco fiscal suficientemente crível para que a gente possa voltar a algum grau de normalidade na política monetária, que é reduzir a taxa de juros e facilitar, né, a resolução de tanto endividamento que a gente tem acumulado no setor privado. Perfeito. Maravilha. Conversamos com o André Roncalha, que é professor de Economia na Unifesp e doutor em Economia do Desenvolvimento pela FEA USP. Professor, muito obrigada pelas elucidações, nos ajuda muito a compreender a nossa rotina, o nosso cotidiano econômico. Então, eu que agradeço, para mim é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e podem contar comigo sempre que precisar. Abraço. Até a próxima. E a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vetou um projeto de lei de autoria do deputado Paulo Fiorilo, do PT de São Paulo, para proibir o uso de intervenções hostis nos espaços livres de uso público urbano no estado, chamado também de Lei Padre Júlio Lancelotti. Na cidade de São Paulo, uma ação movida pelo próprio Padre Júlio Lancelotti e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, barrou medida da Prefeitura de São Paulo que estava removendo barracas da população em situação de rua. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com o Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Padre Júlio, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo à Revista Brasil TVT, é um prazer recebê-lo. Obrigado, eu que agradeço de estar com vocês. Um abraço, força e coragem sempre. Para todos nós. Padre Júlio, vamos falar um pouco dessas ações aí que vem acontecendo na cidade de São Paulo e também com este veto do governador Tarcísio de Freitas, projeto de iniciativa do deputado Paulo Fiorilo. A minha pergunta, Padre Júlio, um momento tão delicado, a gente está ainda saindo de um momento pandêmico, a pandemia não acabou, muita gente em situação de vulnerabilidade. Como é que a gente ainda consegue conviver com ações desse tipo da Prefeitura de São Paulo, removendo barracas da população em situação de rua e de um veto do governador Tarcísio de Freitas a um projeto tão importante esse de autoria do deputado Paulo Fiorilo, Padre Júlio? Então, são coisas complexas, difíceis, porque a nossa realidade é muito densa, muito complexa. A população em situação de rua aumentou muito no Brasil. O aumento em São Paulo é de mais de 50%. O último censo da Prefeitura de São Paulo aponta o número de 32 mil pessoas, mas a Universidade Federal de Minas Gerais, usando a metodologia a partir do CAD único, que é o cadastramento para os benefícios sociais, aponta 48 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Eu convivo diariamente com essa população e ainda encontro muitas pessoas que sequer têm o CAD único por problema de documentação e outros problemas pendentes ou na justiça ou de documentação, certidão de nascimento. Então, à medida que a população de rua aumenta a rejeição.
é na mesma proporção. Então, eles se tornam mais visíveis numa sociedade que os inviabiliza e os invisibiliza e não os quer ver. Você veja, por exemplo, pegando um detalhe do que está acontecendo agora em São Sebastião. Os condomínios e os hotéis não querem os pobres por perto, nem os seus trabalhadores podem morar perto dos condomínios e dos hotéis. Foi até interessante o presidente Lula dizer para o prefeito achar áreas seguras. Então, as áreas seguras é a especulação imobiliária e o mercado imobiliário não quer disponibilizar para moradia para os pobres. E isso acontece em São Paulo também, e com a população de rua também. Então, o governador veta, ele, na justificativa do projeto de lei do Paulo Fiorilo, ele coloca que já foi aprovado a nível nacional e foi realmente o ex-presidente Bolsonaro vetou e o Congresso em 2 dias derrubou o veto, a lei foi promulgada e agora nós estamos lutando muito para que a lei seja obedecida no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo faz parte da federação. Se ele tivesse aprovado, seria positivo. E essa questão das barracas é uma ação contundente, porque o próprio prefeito de São Paulo diz que há lugar para todas as pessoas. Não é verdade. Se somarmos hoje toda a disponibilidade que a prefeitura tem de acolhimento ou de grupos familiares, ou de idosos, ou de pessoas em situação de rua que não estão em nenhum grupo, chega a 17 mil, não chega nem a 20 mil. Quer dizer, na própria conta e na matemática da prefeitura, não chegaria aos 32 mil, mas o cálculo da Universidade Federal de Minas Gerais é de 48 mil. Então, retirar as barracas, eu tenho acompanhado isso diariamente, tenho visto isso constantemente. Existe um decreto aqui em São Paulo, um decreto ainda do ex-prefeito Bruno Covas, e o atual prefeito se fala da gestão Bruno Covas, e eles mesmos não obedecem o decreto deles, que diz que não se pode retirar material de sobrevivência, e eles retiram documentos, remédios, água, alimentos, vestuário, colchões, cobertas e a barraca. E eles vêm dizer que, e até o prefeito deu uma entrevista agora há pouco, acho que foi até no 247, dizendo que nós queremos que as pessoas fiquem na rua. Então, quer dizer, é uma forma de desqualificar a luta pela vida e pela dignidade humana, é uma forma de jogar a população da cidade contra a população em situação de rua, quando se diz, eles estão na rua porque eles querem. E o próprio prefeito chegou a dizer, eu não sei por que eles estão na rua. Ora, é só perguntar para eles, porque não há respostas adequadas, nem qualitativamente, nem em termos de quantidade. Numericamente, não tem resposta para todos, que não pode ser a mesma resposta. Há grupos familiares, há mulheres com crianças, há pessoas idosas, há pessoas doentes, há um grupo grande LGBTQIA+. Então, nós temos que ter respostas que sejam coerentes com a necessidade das pessoas. E isso que a Prefeitura de São Paulo não é. Padre Júlio, queria aproveitar que a gente está tratando desse projeto de lei que fala sobre as intervenções hostis, que é do Paulo Fiorilo, que está sendo barrada aí por Tarcísio de Freitas, e falar de um termo que o senhor está trabalhando e eu acredito que precisa ser popularizado, então vou utilizar este momento para isso, que é para falar sobre a aporofobia, né? O senhor, inclusive, é uma das pessoas que tem uma iniciativa que se chama Observatório da Aporofobia, que faz homenagem a Dom Pedro Casaldáliga, inclusive, no nome, e que foi uma pessoa que atuou muito contra a desigualdade social e contra o empobrecimento das pessoas, porque as pessoas não são pobres porque querem, mas porque são colocadas nessa situação. Mas eu gostaria que o senhor pudesse falar dessa aporofobia e o que é essa intervenção hostil, essa arquitetura hostil, tem a ver
com esse termo, né? Como eles se relacionam? Então, a aporofobia, por exemplo, é o que nós estamos vendo em São Sebastião. As chuvas mostraram o quê? A desigualdade social. Quem é que ficou soterrado? Os pobres. Os soterrados são os trabalhadores, os pobres, que agora os condomínios e os hotéis não os querem perto. A intervenção hostil é um sintoma da aporofobia, e é um sintoma muito visível quando se colocam estacas, lanças, gotejamento, graxa e outros obstáculos que não deixam espaço para as pessoas. E é importante dizer isso, não que nós queiramos que as pessoas fiquem nas ruas em barracas ou que fiquem em marquises, mas ter claro que a intervenção hostil na arquitetura é um sintoma de hostilidade e de ausência de hospitalidade. Porque se há lugar, as pessoas não vão querer ficar na marquise. Se há algum quarto, olha, nós, por nossa própria conta e através do Observatório da Aporofobia Dom Pedro Casaldáliga e do Projeto Caminhos, colocamos mais de 100 pessoas em lugares para morar, com apoio, com doações, pessoas que estavam dormindo na calçada, que estavam embaixo de marquises. Agora, no começo de março, com o projeto FICA, vamos iniciar o acolhimento de mais de 19 grupos familiares em habitação, que não é como esses projetos da prefeitura, que são provisórios, mas numa locação social definitiva e em casas onde haja autonomia. A autonomia é uma das coisas que a política chamada pública para a população de rua não respeita. Por exemplo, essa própria Vila Reencontro, que o prefeito tem falado tanto e a Secretaria da Assistência Social, são containers, por um tempo determinado e, pasmem vocês, não pode fazer comida. Vem marmitex. Como é que é a casa da pessoa e vem marmitex? Ela não pode cozinhar. Depois não pode receber visita. Tem horário para entrar e horário para sair. Você imagine que eu digo, a partir de hoje, na tua casa, você vai ter horário para entrar e horário para sair. Você não pode sair depois de determinado horário. A comida você não vai fazer também, vai ser entregue um marmitex lá para você. Ora, isso não é autonomia, isso não é gerador de autonomia. Então, são programas que muitas vezes o Estado faz de tutela. A população em situação de rua não quer ser tutelada. Ela tem que ser defendida e protegida nos seus direitos e exercer aquilo que são os seus deveres numa vida com liberdade e numa vida sem tutela. Então, por isso que muitas vezes estes arranjos do poder público não dão resultado e também não têm efetividade e não diminui. Você vê que todos nós, qualquer pessoa que andar hoje em São Paulo, mas em Porto Alegre, no Recife, do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Salvador, vai ver que a população em situação de rua aumentou muito. É um aumento visível, não é preciso nem muito esforço para perceber. Aqui em São Paulo, você anda em todas as grandes avenidas da cidade, você vai ver acampamentos. E a prefeitura quer resolver isso arrancando a única proteção que sobrou para essas pessoas. Padre, quando o senhor traz essa reflexão deste projeto aí de contêineres, é uma coisa que é tão absurda, porque a violação dos direitos mais básicos possível, que é o direito de ir e vir das pessoas, dizem que isso é uma moradia, mas que moradia é essa que eu não tenho dignidade nesta moradia, né? E a minha pergunta, padre, onde nós, seres humanos, e aí eu falo nós como sociedade um todo, políticos, deixamos de lado e perdemos a humanidade? Porque é algo sem explicação, porque a falta de humanidade que a gente vem presenciando ultimamente é uma coisa assustadora. Com o próximo, com o vizinho, com o morador de rua, eu não tenho adjetivos, padre. Onde nós perdemos, a que ponto chegamos com essa falta de humanidade aqui no Brasil, padre?
Então, você sabe que falando isso, Cosmo, me causa também um impacto muito grande de ver nesses dias ali no Jardim da Luz, em frente ao Museu da Língua Portuguesa, a cavalaria da Polícia Militar colocando os cavalos em cima da população de rua, uma mulher sendo atingida pela pata do cavalo, então coisas indescritíveis, tirar a água deles. Nós temos feito um projeto de levar água potável para a população em situação de rua, que fica privada da água potável. Você vê, além desses vetos, um veto para mim extremamente aporofóbico, além desse do projeto do Paulo Fiorillo, foi vetar os absorventes higiênicos para as meninas das escolas estaduais, das periferias, para as mulheres presas, para as mulheres em situação de rua. Olha, vetar um absorvente higiênico para uma mulher presa, para uma menina da periferia, que não vai poder ir na escola porque está menstruada e não tem como manter a segurança íntima e menstrual, isso é uma monstruosidade. Vetar, e foi vetado em São Paulo, quer dizer que as mulheres encarceradas vão ter que continuar usando miolo de pão, papel higiênico, jornal. As mulheres, eu levo diariamente para as mulheres em situação de rua absorventes do café da manhã. E, claro, a gente deveria de falar corretamente pessoas que menstruam, porque também tem os homens trans que menstruam também. Então, ou nós temos senso de humanidade, de não negar água, de não negar alimento, de não negar um lugar para que as pessoas possam recostar e dormir, não negar a vida e a dignidade e não tratá-las com desrespeito. Então nós estamos, eu acredito, em termos civilizatórios, numa grande encruzilhada. Ontem até nos visitou na Pastoral de Rua e na paróquia o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, e até os moradores de rua falaram: nossa, mas esse aí é o ministro? Eu falei assim: nossa, ele veio aqui sem segurança, não veio com um carro oficial, está vestido desse jeito aí, parece um de nós. Então, isso que é importante, e ter a sensibilidade e a proximidade. Então foi muito importante a visita do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Ele faz bem questão de dizer que é de Direitos Humanos e Cidadania. E temos que lutar para que esse ministério seja efetivo, não seja simbólico, seja efetivo e com recursos para defender essa população que vem sendo vítima de violência permanente, constante e sistemática no Brasil. Padre Júlio Lancelotti, a gente tem 2 minutos ainda, mas eu quero lhe fazer uma pergunta que eu acho muito pertinente e importante. No carnaval deste ano, Camisa Verde e Branco, ela trouxe um enredo que falava dos invisíveis, dos trabalhos sociais, tema tão importante nos dias atuais. Falou do senhor, movimentos sociais como o MST. Queria ouvir sobre esse samba enredo, Padre Júlio Lancelotti. Eu achei muito bonito, eles tinham me convidado para desfilar, mas eu não desfilei, eu fui lá no momento da saída, dar uma palavra de apoio para eles, e foi interessante que eu disse para eles: cantem, dancem, lutem e vençam. E eles venceram, e depois de muitos anos saíram do grupo de acesso, foram para o grupo especial. Então foi muito bom, foi a Vai Vai e a Camisa Verde e Branco. Então, eles me comoveu muito ver lá num dos carros grandes a presença linda da Anita Freire. Foi muito bom ver a Anita Freire ali, a viúva do Paulo Freire, a homenagem ao Paulo Freire, a Dom Paulo Evaristo Arnes, a homenagem ao Mariano Suassuna, a homenagem ao Betinho, a homenagem que me comoveu muito a Santa Dulce dos Pobres. A ala das baianas eram todas elas Santa Dulce. As baianas todas estavam caracterizadas numa visão própria, mas todas elas como se fossem a presença cheia de luz da irmã Dulce, da Santa Dulce dos Pobres. Então,
Então foi muito bonito ver isso e fiquei muito feliz de não ter sido pé frio e ter ido lá fazer estar lá no esquenta com eles e deu certo e eles subiram. Eles ficaram muito felizes também. E as escolas de samba, esse ano, várias delas trouxeram elementos sociais, elementos religiosos, mas de muita crítica social, de muito compromisso e transformação. Isso tem que ser um sinal para todos nós. Eles foram obedientes, né, padre? Você falou, vai lá e vença, e eles venceram. Foram, foi bom. É isso, então. Conversamos com o padre Júlio Lancelotti, que é coordenador da Pastoral do Povo da Rua na Arquidiocese de São Paulo. Padre Júlio, é sempre uma escola ouvi-lo, é sempre um prazer poder conversar com o senhor. Eu que agradeço. Força e coragem para vocês, Deus abençoe. E não desanime nunca. Vamos lutar e partilhar. Abraço, padre. Até a próxima. Com o enredo Invisíveis, até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país? A Escola de Samba Camisa Verde e Branco desfilou no Sambódromo de São Paulo e conquistou o acesso ao grupo especial. Movimentos sociais, como o MST e o trabalho do padre Júlio Lancelotti foram abordados pela agremiação durante o desfile no AMB. Sobre essa questão, nós falamos agora com Renan Ribeiro, que é cenógrafo, figurinista, professor de artes visuais e carnavalesco da Camisa Verde e Branco. Renan Ribeiro, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Prazer é todo meu, muito feliz em poder estar com vocês, principalmente no papel que vocês exercem dentro dos movimentos e como vocês dão voz a esses movimentos que levaram a gente até esse suado resultado e excelente resultado. Renan, parabéns pelo acesso ao grupo especial das escolas de samba em São Paulo. Um tema controverso, mas muito importante nos dias de hoje. E tem que ter muita coragem para expor e falar de assuntos tão importantes que afetam o dia a dia da população. Renan, como que foi a criação desse samba enredo? Como que foi trabalhar as alegorias de um tema tão importante e chamar a atenção à luz da noite do desfile para a população do Brasil e do mundo, Renan? Olha, a gente passou por períodos tenebrosos, né, nos últimos anos. E isso eu vejo, assim, a minha opinião referente ao papel da escola de samba, que nasce, né, no início do século passado para dar voz a um povo excluído da sociedade, excluído, tratado como marginalia, e eu ainda sigo esse padrão de discurso. Eu acho que a escola de samba ainda segue com essa função e tem que ser dessa forma. E o carnavalesco tem um papel quase de um cronista social, tem que para além das questões plásticas e carnavalescas, da folia do carnaval, o carnavalesco ele tem uma função de contar sobre isso. Esses últimos anos que passamos tinha que ser marcado de alguma forma, na minha opinião, tinha que ser registrado de alguma forma, na minha opinião. E a gente chegou num momento político no Brasil onde o absurdo tinha se tornado normal, onde foi normalizado o desumano, né? E isso não é comum. E aí, numa sequência de leituras, de estudos, eu vi essas distorções sociais em movimentos cíclicos, né? Isso acontece desde sempre, né? Há 523 anos a gente sofre com a construção social mal resolvida. E eu me debrucei sobre esse tema, baseado no artigo 6º da Constituição. Eu me debrucei sobre esse tema e comecei meus estudos em cima de diversos autores, de sociólogos, de antropólogos, e comecei a me aprofundar sobre, e aí veio trazendo ideias. De início, com o lançamento do enredo, o que era natural e esperado, a gente foi aclamado por uns e apedrejado por outros tantos, mas isso, na verdade, era só o espelho um período que a gente vive de polarização, de política, e o mesmo enredo, que não é
um enredo de política partidária, mas sim um enredo de política social. Ele dividiu opiniões até internamente na escola mesmo, só que eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo e que aquele enredo, na verdade, tocava em diferentes formas, em diferentes pessoas, por motivos diferentes e diferentes feridas, né? E eu precisava mostrar que aquilo que não era normal estava se tornando comum. E isso me incomoda muito. E eu acho que eu soube, pelo menos assim, o que eu tentei foi expressar isso em forma de manifesto no desfile, e colocar e levar pessoas que estão ligadas a esses movimentos sociais que desse essa chancela ao discurso, né? Que engrandecesse esse discurso, desse mais verdade ao discurso, para que ele não se tornasse apenas um desfile de escola de samba, se tornasse realmente um panfleto político, um ato político ali no sentido amplo da palavra do povo, ali tá gritando e clamando novamente por um direito que não foi pedido, foi garantido, né? Renan, o tema trouxe os invisibilizados, as comunidades invisibilizadas, e você acabou de mencionar as pessoas que lutam por esses invisibilizados para que tenham direitos e dignidade de vida. Aí tivemos representados na avenida como Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Marielle Franco. Queria que você trouxesse Padre Júlio Lancelotti, com quem conversamos nessa edição do Revista. Então, gostaria que você pudesse elencar alguma dessas pessoas e como foi a escolha desses nomes, quem colaborou, como foi esse trabalho. Primeiro eu queria só abrir um parênteses rapidinho aqui, poder falar de uma experiência com o Padre Júlio, quando eu fui conhecê-lo. E eu não tenho grandes dificuldades de falar em público, nem de conversar e entrevistas e tal. Não tenho dificuldade para esse tipo de coisa. E eu e a Jéssica, que é diretora do Departamento Cultural do Camisa, a gente foi lá conversar com o Padre Júlio lá na obra social dele, conhecê-lo, né? Marcamos lá um dia conversar com ele. E foi a primeira vez que eu travei na frente de uma pessoa que eu não conseguia falar. Eu não conseguia explicar o que eu estava fazendo lá. E foi muito louco quando a gente está à frente de uma pessoa que a gente consegue entender a grandiosidade dela, quando a gente tem a real noção do tamanho daquele ser humano que está na sua frente. E quando a gente está frente a frente com o Padre Júlio, a gente tem essa dimensão do que é você estar à frente de um grande ser humano. E tanto que quando a Jéssica falou para mim, ela falou: Renan, eu nunca vi você gaguejar conversando com alguém, explicando o enredo que você mesmo inventou. Eu não consegui explicar para ele direito. Aí na segunda conversa que eu tive com ele pessoalmente, aí já fluiu a conversa, mas enfim, Padre Júlio é um caso à parte. Eu acho que na minha história como ser humano, como profissional, é uma história que eu vou levar para sempre comigo, isso. Bom, quando eu comecei a fazer a pesquisa, baseado em cima do artigo 6º, e o artigo 6º da Constituição nomina, né, os direitos básicos sociais, educação, saúde, moradia, segurança pública, eu fui pegando cada um desses direitos e entrando para dentro deles, né? E aí eu fui buscar estudar sobre segurança pública, estudar sobre a saúde pública, estudar sobre a educação pública, para poder entender ponto a ponto aonde estão essas distorções, aonde aconteceu as falhas, esses cismos que aconteceram na história que criaram rachas onde poucos têm muitos e muitos têm muito pouco. E aí esses nomes, na verdade, foram aparecendo no decorrer da pesquisa. Alguns nomes, obviamente, eu já conhecia, não tem como você não conhecer Padre Júlio, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, naturalmente, obviamente que a gente conhece, mas outros tantos nomes foram aparecendo de forma muito, muito veemente, assim. A gente abre nossa pesquisa com Irmã Dulce, quando a gente fala de direito à saúde. É uma mulher que tira pessoas da fila do hospital e leva para sua própria casa para cumprir a função do Estado. Depois de Irmã Dulce, a gente chega ao direito da reforma agrária na terra, e o MST é impossível a gente falar de reforma agrária, falar de direito à terra,
sem se falar sobre MST. Não tem como, é o símbolo dessa luta, é quem está na trincheira diariamente, é quem sofre a dor diariamente de não ter a terra e de querer ter a terra e de querer dividir o pão, porque depois que eu estive reunido com a direção do MST, que você entende mais profundamente para além do estudo, mas a luta diária de pessoas que estão ali somente para poder fazer e dividir, e você lutar pela divisão, isso mostra para mim, deixa muito claro um problema que vai além do social, é um problema que chega a ser moral brasileiro, que você tem que brigar para poder fazer o bem para o outro. Isso chega a ser um contrassenso absurdo em um país que precisa de ajuda, mas que tem que brigar para ajudar. E depois a gente eu estou seguindo aqui o roteiro do desfile para poder me lembrar dos personagens todos. A gente fala de Padre Júlio, a gente fala de Ariano Suassuna quando eu falo direito à cultura, acesso à cultura e da cultura brasileira levado ao seu ápice de brasilidade, de defesa da cultura brasileira sem interferências externas, sem americanização da cultura ou a norte-americanização da cultura. Falo de Luiz da Câmara Cascudo quando eu falo do folclore do brasileiro, do Brasil rural, do Brasil interior. E a gente chega no meio do desfile com Paulo Freire e Darcy Ribeiro, com a presença magnânima de Dona Anita Freire, que recebeu na casa dela para uma conversa, e foi um outro momento para mim incrível, estar sentado na sala dela conversando com a Anita Freire, assim, com aquele universo todo em volta de mim, foi algo fantástico. E hoje, assim, eu falo com a Anita Freire pelo WhatsApp, eu acho uma coisa, para mim, isso é o cúmulo da intimidade. E aí eu falo de Lélia Gonzalez quando eu falo dos direitos de questões raciais, de uma mulher, de uma mineira, né, vivida no Rio de Janeiro, mas que depois de tantos anos ainda é a base de estudo para qualquer tipo de questão de defesa racial. E quando eu me debruço sobre segurança pública, eu falo sobre Marielle Franco, que foi vítima da própria luta, lutou contra a milícia, lutou a favor da segurança pública, em defesa do povo pobre de periferia, de favela, de morro, e foi vítima da própria luta. Foi vítima da falta de segurança, foi vítima de um ideal que ela acreditava, e eu não trato nem Marielle como um Marte, nada disso. Para mim, ela é uma desses personagens que coloca a sua vida à disposição da missão. É uma pessoa missionada. Ela, assim como outros citados no desfile. E eu me encaminho para o final do desfile falando sobre Orlando Vilas Boas, então eu falo dos povos originários, dos direitos dos indígenas, de demarcação de terra, de luta de um povo que há 523 anos tem que provar que estava aqui, que já era daqui, que isso pertence a eles, e aí a gente vê como há 523 anos atrás houve uma invasão numa terra que já tinha dono, que já existia, um país que já existia, que não foi descoberto, foi invadido, e a gente vê aí depois de 523 anos os Yanomamis passando pelo que a gente viu agora, então, ou seja, em meio a essas guerras todas sociais, a gente vê ainda uma luta que dura mais de 500 anos acontecendo ainda aos nossos olhos. A gente viu o que aconteceu com Dom e Bruno. Então, esses tipos de lutas que eu falo que são cíclicas, não é um problema de hoje, mas é um problema sistêmico do país. Infelizmente, é um problema sistêmico do país. E eu encerro meu desfile falando daquele que para mim seja talvez uma das maiores representações de lutas sociais no Brasil, pois esteve em todas as trincheiras, que é Herbert de Souza, Betinho, que para mim eu não sei, cara, eu sei nem nominar o tamanho que eu vejo o Betinho. Assim. O Betinho mereceria um enredo só dele, um desfile só dele. Assim como o Padre Júlio, como Marielle, como todos esses, acho que eu tenho aí pelo menos uns 12 ou 13 desfiles dentro do mesmo desfile. Então, e eu encerro falando sobre um país que é chamado por uns a fazenda do mundo,
um dos maiores produtores de alimento do mundo e onde convivem com esse mesmo título 33 milhões de pessoas com fome. Esses abismos que acontecem dentro da sociedade brasileira que me interessou em discutir isso. E esses são alguns boa parte dos personagens dos heróis que eu falo, que é de dentro do povo que nascem os heróis que lutam pelo povo, né? E porque só eles entendem a dor, só eles sentem na ferida. Só uma mulher preta de periferia que sabe o que ela sente, só um homossexual sabe o que ele sente, e a elite, esses 1% do país que não tem contato com isso, que infelizmente domina o sistema social. E Renan, isso me parece, essa abordagem dos temas sociais, uma tônica que foi desse ano em outras agremiações também. Outras escolas de samba, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, quaisquer sejam os grupos, né, até mesmo no grupo especial, que agora o Camisa Verde Branca faz parte, foi o tema, por exemplo, a questão da população negra foi muito estimulada, foi muito tratada na avenida, população indígena. Você acredita que isso agora, como você falou, você retomou uma tradição que era do surgimento das escolas de samba, né? De ser de um povo marginalizado. Agora, isso é retomado pelas escolas, pelas agremiações de um modo geral? Eu espero que sim, porque a gente não pode mexer numa coisa que não foi a gente que fez. Não foi eu que inventei escola de samba, não foi eu que inventei desfile de escola de samba. Então isso existe, tem um porquê existir, existe uma forma, foi distorcida, foi embranquecida, foi elitizada, e isso não pode acontecer, eu espero muito que esse movimento de retorno aconteça. Eu acho que eu tenho um pensamento, às vezes, até apontado pela própria direção do Camisa Verde, me fala isso às vezes, embora o Camisa Verde seja uma escola majoritariamente negra, de comunidade, tradicional e tradicionalista, né, faz questão de ser tradicional. O João Vitor, que é o diretor de carnaval do Camisa Verde, ele fala: Renan, você é muito saudosista, eu tenho esse pensamento assim, para mim escola de samba tem que ser assim, funciona desse jeito, e eu espero que tenham entendido o recado. Para muitos em rede social principalmente, o Camisa Verde era a escola que seria rebaixada por conta de uma plástica que não era luxuosa, por conta de uma escola que não tinha uma condição financeira competitiva. Só que a escola de samba não é isso, né? Não nasceu para isso. E na verdade ali eu acho que eu estava cumprindo um acordo que eu faço com a cultura popular, um acordo que eu faço com a ancestralidade, que é de você entregar aquilo que ela fazia, aquilo que tem que ser feito. Escola de samba é isso, não tem, sabe? A gente não está aqui para servir a padrões, a gente está aqui para... Eu sou um pouco anarquista também, eu acho, né? Não sei. Mas assim, então assim, eu tenho esse instinto de fazer aquilo que tem que ser feito e doa quem doer. E assim, muitas pessoas hoje ainda têm esse pensamento contaminado de uma escola de samba que serve a padrões que não a pertencem. E a escola de samba tem que voltar a pertencer a quem ela é. A escola de samba ela é uma de origem negra e periférica, e é assim que ela tem que ser. Então, se ela abrir a boca para falar, ela tem que falar sobre isso. Então, se ela está falando sobre cultura negra, ela está cumprindo a parte dela. Se ela está falando sobre culturas marginalizadas, ela está fazendo a parte dela. Perfeito. Conversamos com Renan Ribeiro, que é cenógrafo, figurinista, professor de artes visuais e carnavalesco da Camisa Verde e Branco, que foi o nosso tema aqui da nossa conversa. Renan, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e muito feliz por estar com vocês aí nessa empreitada. Abraço. Renan. Até a próxima. O nosso momento cultural de hoje vem com as imagens da Camisa Verde e Branco no seu desfile no AMB. Vamos acompanhar. É o povo na rua, de peito aberto, de punho cerrado em seu manifesto. Se vidas importam, eis a pergunta que não quer calar. Até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país? E o camisa é a força de expressão e a barra fundo o canto que nos
faz feliz. Até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país. E o camisa é a força de expressão que amarra fundo o canto que nos faz feliz. Verás, Brasil, Brasil, verás que o filho teu não foge à luta. Lutamos contra toda a força bruta que existe em querer discriminar. Já vamos ver! Igualdade e respeito em cada beco e ela, como pode acolhido pela mãe, favela, bondade e valor, jamais desfaltou. E com essas belas imagens aí do desfile da camisa verde e branco, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana na Rosa Carrara. É isso, a gente encerra a nossa edição de hoje. Aproveitando aquele recado, perdeu alguma entrevista, só recuperar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/RedeTVT. Ou também pelas nossas redes sociais, você nos encontra como @RedeTVT. Forte abraço a quem nos acompanhou no dia de hoje. Tchau! Muito bom ter a companhia de vocês aqui com a gente no Revista Brasil TVT. Se cuidem todos e até o próximo final de semana. Tchau!